Irmãos, muito interessante a leitura aqui que o irmão Cícero fez. Tem hora que a gente lê e não sente aquela empolgação toda, mas de repente a gente escuta alguém pregando e fica inspirado por aquilo, né? Eu achei muito interessante. Quem aqui conhece uma denominação chamada Testemunhas de Jeová? Quem conhece? Levanta assim a mão. Conhece? Todos? As Testemunhas de Jeová se dizem cristãos, né? Mas na verdade eles são conhecidos como uma seita por vários motivos. A seita é uma falsa religião por vários motivos, tá? Porque ela é um pouco perigosa. Ela proíbe a doação de sangue. As pessoas das Testemunhas de Jeová, alguns têm até umas plaquinhas, porque se eles forem levados para o hospital, a plaquinha diz: não aceite transfusão de sangue, tá? Eles morrem lá. Eles morrem e não aceitam a doação de sangue. Eles são proibidos de fazer isso, tá? E quando isso acontece, ou quando alguém da igreja deles deixa de ser, eles perseguem essas pessoas. Já há casos de famílias, esposas que deixaram os seus maridos, filhos que não falam com os pais porque eles deixaram de pertencer à religião deles. Isso não é religião que prega o amor de Cristo. Isso prega o ódio. Isso é perigoso. E outro ensino perigoso a qual eles trazem, eles sempre costumam ir de porta em porta, não é? Acho que nos domingos eles costumam ir. Eles negam que Jesus seja Deus. Eles negam. Ou então eles afirmam que Jesus é um Deus menor, não é Deus como um Pai. Mas olha que o texto de Judas está dizendo que homens ímpios converteram em dissolução a graça de Deus e negaram a Deus. Os homens ímpios, esses falsos mestres, negaram a Deus. Que Deus é esse? Deus único, dominador e nosso Senhor. Judas estava dizendo que esse Deus a qual esses homens negavam era o único dominador e Senhor nosso. O único Senhor nosso. Ele está querendo dizer que não existe outro Senhor. Olha, quem é esse Senhor nosso? Jesus Cristo. Está dizendo que Jesus é o Deus, Jesus é Deus, e o único dominador e Senhor nosso. Esse texto aqui está contra eles, está afirmando claramente que Jesus, ele é Deus. E mais, ele é o único Senhor, não existe outro Senhor. E o único dominador. Tá certo? Então, pessoas olham pela educação que eles apresentam nas casas, não é verdade? Bom dia, eu posso ler um versículo para você, né? A Bíblia deles está cheia de adulterações, viu? Cheia de adulterações. E eles chegam devagarzinho e vai explicando para as pessoas: olha, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Mas a Bíblia afirma claramente que Jesus é Deus. E que os falsos mestres negam Deus. Os falsos mestres negam Deus. Que Deus é esse aqui? É Jesus Cristo. O texto está dizendo. Então eles são falsos mestres. É uma falsa religião. Por quê? Porque negam Jesus Cristo como sendo o único Deus. Eles negam isso. Tá certo? Então quando um dia você chegar em sua casa, seja educado, receba o papelzinho que eles oferecem, tá certo? Mas não acreditem nos ensinos deles. São mentirosos. Tá? São mentirosos. Nós devemos amá-los. Nós devemos amar essas pessoas. Tá certo? Ninguém é para tratar essas pessoas más. Nós devemos ensinar para eles a palavra de Deus. Dizer: vocês estão errados. E segundo a Bíblia, vocês são falsos mestres. Porque vocês dizem que Jesus não é Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o nosso Deus e é o único Senhor nosso. Tá certo? Então não aceite os ensinos deles. São falsos e são perigosos. Vai desviar você da verdade e tirar você da salvação.
e você vai para a condenação eterna por rejeitar o Deus verdadeiro que é Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Vamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Capítulo 16. Lucas 16, os versículos 19 a 24. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 24. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não tiver Bíblia pode ler aqui, tá bom? Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Amém? Quem precisa de oração? Orem pela igreja renascer, orem pela prisão, pela cadeia, tá certo? Os presos lá, toda noite, um grupo dos que estão presos lá se reúnem, leem a Bíblia e oram, viu? Isso está acontecendo. E quem deu testemunho foram os próprios policiais. Foram os próprios policiais, viu? Teve um probleminha aí que faltou energia, né? Alguns tentaram fugir, mas não foram deles não. Fiquei muito feliz em saber isso. Eles denunciaram, chamaram: olha, tem gente fugindo aqui, tem gente fugindo aqui, viu? Eles ficaram lá e estão lá. Estão lá. Vamos orar por eles, tá certo? Vamos orar pelos visitantes que estão vindo, pelos novos convertidos e pela causa do nosso irmão Cícero. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como falhos e como pecadores, Senhor, mas também como filhos amados Teu, ó Deus. E nós temos certeza, Senhor, que através do nosso coração sincero e arrependido, nós obteremos de Ti o perdão dos nossos pecados. Então perdoa nossas falhas, Senhor, nossas fraquezas, Senhor. Nós somos muito fracos, ó Deus. Seja nossa força, ó Deus e Pai. Nós não conseguimos sozinho, então esteja conosco, Senhor, e nos fortaleça nesta caminhada, ó Deus e Pai. Senhor, eu te apresento cada visitante que aqui está, Senhor. Derrama nas tuas bênçãos espirituais. Tira toda a tristeza, tira todo o vazio e preenche os corações com a alegria da tua presença, meu Senhor. Deus e Pai, eu te apresento, Senhor, os novos convertidos. Ajuda, Senhor, ajude essa jovem senhora a vencer o pecado, a vencer o desânimo, a vencer as tentações,
Senhor. Trabalha neste momento através da palavra nos corações, Senhor, dando fé, Senhor, produzindo fé, convencendo cada um dos seus pecados, Senhor. Dá um coração sensível e temente a Ti, que deseja Te servir de verdade, ó Senhor. Eu também apresento, Senhor, a causa do Teu servo, irmão Cícero. Senhor, o Senhor está vendo a sinceridade do Teu servo, o desejo dele de Te servir mais, de dedicar mais do seu tempo para a Tua obra, Senhor. Senhor, quantas pessoas que não têm um coração sensível para a Tua obra, Senhor, de diversas formas, mas aqui está o Teu servo, Deus. Se for de Tua vontade, atende a sua oração, Senhor. Faze-o vitorioso, faze-o conseguir esta prova, Senhor. Passar, Senhor, para que Teu nome seja glorificado e exaltado através da vida do Teu servo. Eu te peço, Senhor, e te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu peço a você que dedique atenção a ouvir, preste atenção, escute essa palavra. Ela é muito importante para você. Olha o que o texto diz. Jesus falando, Jesus no seu ministério de pregação, ele vai contar um acontecimento que é importante que todos nós entendamos e conheçamos sobre isso. Quantos aqui se lembram de um período que falaram aí sobre um homem que estava com uma seringa infectada com HIV? Quantos aqui lembram? Vocês se lembram? Nesse período a população ficou preocupada, os pais não deixavam os filhos saírem de casa, as pessoas ficavam com medo e eram mais cuidadosas, não é verdade, com relação a isso? E era mentira. No final descobriram que não tinha nenhum homem com uma seringa, era uma história falsa, não estava aqui. Mas as pessoas, por precaução, elas decidiram acreditar e serem cuidadosas com relação a isso, porque se fosse verdade mesmo o que as pessoas estavam falando na cidade, elas enfrentavam um grave perigo, não é? Pois mais uma vez existe uma história verídica que foi contada por Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele não mente, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade. Nenhuma palavra mentirosa saiu da boca de Jesus. Até o que parecia ser impossível, que é ele ressuscitar dos mortos, ele falou e isso aconteceu de verdade. No terceiro dia, o sepulcro estava aberto, porque Jesus ressuscitou e saiu de lá vivo. Isso mostra que Jesus, ele é verdadeiro e ele é digno de confiança. Agora preste atenção o que foi que Jesus disse. Ele disse o seguinte: ora, havia um homem que ele era rico. Esse homem era rico e vestia-se de púrpura e de linho fino e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, isto é, de forma luxuosa. Jesus disse que existia um homem que ele era rico. Esse homem constantemente, a gente geralmente quando se veste bem, a gente vai para uma festa, não é?
a gente vai sair, vai para algum lugar especial e a gente se veste bem e bonito. Mas este homem, ele vivia uma vida luxuosa. Ele constantemente vestia-se de púrpura, um tecido que era caro, e de linho não fino, finíssimo, de uma qualidade superior, tecidos caríssimos. Esse homem vivia vestido de roupas bonitas, de roupas caríssimas e ostensivas, mostrando para todos o seu status social. Ele estava dizendo: eu sou rico, eu tenho poder aquisitivo, tenho condições financeiras. Esse homem vivia todos os dias para o seu próprio prazer, para o seu próprio luxo. Este homem queria o que era melhor para ele, a melhor comida, os melhores lugares. Ele queria ostentar uma vida de luxo. Para ele, felicidade era uma vida usufruindo a sua grande riqueza. Para ele isto era felicidade. Assim como hoje, para muitos na sociedade, a felicidade é obtida com o seu dinheiro. Se eu tiver um carro de luxo, uma Ferrari, eu posso sair aí pelas ruas da cidade e o meu carro vai estar cheio de pessoas, cheio de mulheres, cheio de amigos. Eu vou me sentar, vou aos bailes, vou aos bares, eu me assento, eu fecho o lugar e digo: aqui é só para mim, para os meus amigos, pode fechar. E já vi casos de pessoas que quebravam mesas, bebidas no chão para ostentar a sua condição financeira. Para muitos isso é viver uma vida autêntica, uma vida prazerosa, uma vida feliz. Para muitos esta é a vida desejada, uma vida de ostentação, uma vida dedicada para os prazeres. No entanto, esse homem rico, ele tinha um coração mau e perverso. Ele não tinha Deus em sua vida. Próximo versículo: havia também um certo mendigo. Um mendigo, alguém que pede esmolas, em uma situação extrema de miséria, sem nenhuma condição financeira, não tinha teto, não tinha roupas, não tinha alimento, vivia da misericórdia das pessoas, daqueles que olhavam para ele e diziam: tome uma moeda, tome um prato de comida. E esse mendigo, o nome dele era Lázaro, e ele jazia cheio de chagas. Além de ser um homem miserável, isto é, não tinha nenhuma condição, estava vivendo em miséria extrema, pedindo constantemente esmolas. Ele também estava em uma situação fisicamente deplorável. Ele estava cheio de feridas em seu corpo, feridas, e ele estava à porta daquele homem rico. Próximo versículo diz: e ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, aquilo que sobrava. Ele desejava que o rico tivesse misericórdia dele e que lhe desse pelo menos aquilo que sobrava da sua comida, somente o que sobrava, porque pessoas em situações de miséria são extremamente humildes. Quando a dor aperta a barriga, o orgulho sai, o ego sai, a pessoa reconhece quem realmente ela é
e que ela depende da misericórdia, da graça, do favor dos outros. E ele estava desejando se alimentar só das migalhas que caíam da mesa do rico. A situação dele era tão terrível que aqueles que deveriam se compadecer não se compadeciam dele. As suas feridas pútridas, os cães vinham e lambiam. Eram os seus amigos, eram os seus companheiros. Os cães imundos vinham e lambiam as suas feridas. Próximo versículo. E aconteceu algo, que morreu o mendigo. Lázaro morreu. As suas enfermidades tiraram-lhe a vida. Ele não suportou uma vida de extremo sofrimento e de enfermidades, e ele partiu, ele morreu. A Bíblia ensina que quando uma pessoa morre, a alma sai do seu corpo e portanto o corpo fica sem vida. Há algo no ser humano que sobrevive à morte. A alma, a sua alma sobrevive. A alma sou eu fora do corpo. Esse corpo aqui é apenas uma máquina. Ele é só uma máquina. É como um carro que depende do motorista que está lá dentro para que ele ande, mude de direção, acenda uma seta, dê a seta, acenda as luzes, o farol. Tudo isso depende daquele que está lá dentro, do controlista, do motorista. Igualmente o corpo é como uma máquina, e quem está dentro do corpo é o verdadeiro eu. Esse eu controla meu corpo, e quando acontece a morte, o eu que existe aqui dentro, chamado de alma, ele sai do corpo. E olha o que aconteceu quando Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, os anjos de Deus vieram até onde ele estava, sua alma, e levaram ele para o seio de Abraão. Lázaro foi levado para o céu, para o paraíso. Por que isso aconteceu? Essa região aqui da atmosfera, ela é povoada por demônios, espíritos malignos. É uma região perigosa, mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele protege os seus. Lázaro, como um crente fiel, após a sua alma sair do seu corpo, Deus disse: anjos, vão recepcionar Lázaro e levem ele em segurança para o meu reino celestial. Lázaro foi, subiu, saiu daquela região perigosa, povoada por demônios, e entrou na cidade santa, chamada aqui de seio de Abraão. E acontece algo que era inesperado. Sabe qual é? É que a morte não tem preconceito. A morte não quer saber da sua condição financeira, não é, irmã? A morte não quer saber se você é velho ou se você é novo. A morte não quer saber se você tem doença ou se tem saúde. Ela aparece. Tem pessoas que têm saúde perfeita, mas morrem de outras formas. Morrem de preocupação, ataque cardíaco, morrem de acidente. A morte não tem preconceito. Ela leva rico, leva pobre, leva doente, leva pessoas de boa saúde, leva preto, leva branco. Ela não quer saber disso. E aconteceu, não só Lázaro morreu, mas também um homem rico que viveu uma vida de extremo luxo, ele também morreu. Só que o destino desse homem foi diferente do destino de Lázaro. Quando esse homem morreu, o homem rico, ele foi sepultado.
Imagine o sepultamento de um homem rico. A coisa mais linda, não é? É uma coisa luxuosa, ostensiva. O sepulcro é a coisa mais linda. Você já foi a um cemitério e já viu como é? Um sepulcro de uma pessoa rica, todo ornamentado com mármore, coisas luxuosas, as coisas mais belas. Mas esse homem que viveu a sua vida para o luxo não pôde levar nada para o túmulo. Nada. E o que aconteceu? Ele foi sepultado. Próximo versículo. E o destino dele foi diferente do de Lázaro. Ele foi para o inferno, chamado aqui de Hades, que é o mundo dos mortos. Ele foi para o mundo dos mortos. E o ambiente que ele estava, apesar de Lázaro também ter ido para o mundo dos mortos, dos espíritos, o ambiente que ele estava era diferente. Ele ergueu os olhos lá no inferno, no Hades, e ele estava em tormentos. Ele estava sofrendo naquele ambiente. Enquanto Lázaro foi levado pelos anjos para um ambiente de alegria, este homem aqui, ele foi levado para um ambiente em que ele sofria tormentos constantes. Segundo a história aqui que Jesus contou, este homem rico, ele viu de longe, ele viu Abraão e Lázaro. Ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. A ideia de seio é um lugar, quando o pai coloca o filho no seio, é um lugar de carinho, um lugar de amor. Porque o seio de Abraão, o céu, o paraíso, é um lugar de amor. Não é um lugar da ira de Deus. Deus não está irado com quem vai para o céu. É aqueles que são bem-aventurados, irão viver felizes para sempre e serão amados pelo Pai. E ele viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, no paraíso, gozando do amor do Pai. Olha o que aconteceu. Próximo versículo. E clamando, o homem rico clamando disse: Pai Abraão. Este homem provavelmente era um judeu. Os judeus eram descendentes de Abraão, e eles se orgulhavam por causa disso. E os judeus, naquela época, eles achavam que se eles tivessem condições financeiras, eles eram as pessoas amadas por Deus e abençoadas por Ele. Eram assim que eles achavam. Quanto mais rico você for, mais abençoado você é. E Jesus diz: eu vou contar uma história totalmente diferente. Que riqueza nenhuma é prova das bênçãos de Deus. Existem pessoas pobres. Sabe qual é a verdadeira riqueza? Não é física, não é dinheiro, não é prata, não é ouro. A verdadeira riqueza é a garantia da salvação daquele que pela fé ele crê em Cristo. Lázaro, mesmo sendo pobre, mas ele era servo de Deus e ele tinha um verdadeiro tesouro. Enquanto o homem rico morreu e não pode levar o seu tesouro para a vida após morte, Lázaro, estando aqui sem nenhuma riqueza espiritual, tinha angariado para si um tesouro celestial, da qual ele está gozando agora. Porque ele cria em Deus. E aqui o que Jesus mostrou é que as ações das pessoas, as obras das pessoas evidenciam a sua fé. Meu querido, só somos salvos pela fé, nunca seremos salvos pelas obras. Você nunca vai fazer nada para ser
ser salvo. Mas tem uma coisa: depois que você é salvo, a salvação, ela impulsiona você a praticar obras, não para que você seja salvo, mas porque você é salvo. Mas por que você é salvo? Nunca suas obras vão lhe salvar. É a sua fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém. E esse homem, ele demonstrou que ele não tinha fé em Deus. Ele não tinha fé. Como ele demonstrou? Através de suas obras maléficas. Pois ele negava a misericórdia e o amor a Lázaro, ao mendigo. Ele negava tais coisas. Isso mostrava que ele nunca tinha conhecido a Deus. E que ser filho de Abraão, por descendência, os judeus, todos eles têm o DNA de Abraão. Eles são filhos de Abraão físicos, descendentes físicos de Abraão. Mas Deus disse: ser descendente físico de Abraão não significa nada. Eu quero a descendência espiritual de Abraão. Eu quero a descendência espiritual. Qual é a descendência espiritual? Os filhos de Abraão, Deus disse: olha, com a nação judaica vamos fazer um pacto, né? Vai fazer o seguinte: Abraão, você vai circuncidar, e todos os seus descendentes também serão circuncidados. Este é o sinal da minha aliança com vocês, do pacto. Porque Abraão tinha crido em Deus, ele creu em Deus e foi declarado como sendo justo, justificado diante de Deus. Aí Deus disse: agora que tu creu, que agora que tu és justificado, eu vou fazer o pacto, circuncisão. E os filhos de Abraão que nasciam, os descendentes, se circuncidavam, os judeus. Mas Deus também queria mais do que algo externo. Ele queria algo interno, a circuncisão do coração, uma fé verdadeira que Abraão teve. Ele é considerado o pai da fé. Você pode não ter o DNA de Abraão, você pode não ter nascido da nação judaica, mas você é filho de Abraão, porque você também creu em Deus. E esse homem aqui diz: eu sou um judeu, eu sou um homem circuncidado, eu sou filho de Abraão, sou descendente de Abraão. Olha meu pai ali, ó, e ele diz: pai Abraão. Ele chamou Abraão de pai, porque era um pai físico. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda a Lázaro que ele molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Este homem estava no inferno, este homem estava no Hades. E o que Jesus quer falar aqui, através dessa figura de linguagem, este homem que estava lá de forma imaterial, no inferno, sofrendo tormentos, ele diz: Abraão, pai Abraão, tenha misericórdia de mim, porque eu estou aqui ardendo, sendo atormentado aqui no inferno. Manda que Lázaro venha e me traga conforto, que ele toque o dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Lembre-se que a alma, ela é imaterial. O espírito não tem dedo, o espírito não tem língua. Mas o que Jesus quer trazer aqui, através dessa figura de linguagem, é que depois da morte há um lugar de sofrimento para aqueles que escolhem viver uma vida sem Deus. O inferno é real. As pessoas ignoram a realidade do inferno. Elas dizem: Deus é amor, Deus é amor, e é verdade. Mas foi Jesus, o Jesus que te ama, que falou que o inferno existe. O inferno
não sou bom. Não. Não. Você é mau. Você mente. Você envelhaca. Você pensa coisas imorais. Você vê coisas indecentes. Você fala palavrões. Tem hora que você xinga. Até os crentes aqui, por mais que se esforcem, eles ainda possuem falhas. Tem hora que o irmão briga com o outro, fica com raiva do outro, passa dias intrigado, porque nós somos seres humanos cheios de maldade em nosso coração. Não há bondade no ser humano. Não é suficiente para você se justificar diante de Deus. Nós somos criminosos diante de Deus. Quando Deus olha para mim, para você, Ele nos enxerga como pecadores. Pecadores de tal forma que os nossos atos de bondade, as nossas obras que parecem ser boas aos olhos humanos, para Deus é suja, é imunda. Irmão Oséias já contou sobre isso, um exemplo que ele deu. Um homem que trabalha esgotando fossa e ele é meio sujo. Ele de repente recebe um visitante em sua casa, está lá ele esgotando a fossa, e de repente ele vai e pega: então senta aqui, eu vou dar um bolinho para você. Nem lava as mãos, com a mão toda suja. Ele vai, pega um pedaço do bolo e diz: tome, come esse bolo. É algo imundo, é algo sujo, nojento, não é? Quem vai querer esse bolo? Do mesmo jeito, é o homem tentando agradar a Deus através de suas próprias obras. É como alguém com as mãos sujas, cheias de câncer, de feridas, tentando pegar um bolo e doar para alguém. Ninguém vai querer aquilo, não é aceitável. A Bíblia diz: porque nós somos como imundo, e as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. São como trapos, é como tiras de pano que enrola-se numa perna cheia de doenças. As nossas obras diante de Deus são sujas. Elas não são suficientes para nos salvar. Só há alguém que pode te salvar, e as obras dele são perfeitas. As suas mãos não estavam manchadas de imundícia, de pecado, mas o que há nas suas mãos são cravos, buracos, perfurações de pregos que foram colocados em suas mãos, provando ali o seu amor, que ele era o sacrifício perfeito e que o seu sangue nos purifica de toda imundícia de pecado. Somente a obra de Cristo pode te salvar. Mas se você crê de verdade em Cristo, você também praticará obras. Essas obras mostram que você realmente tem fé. E esse homem, em seu estado de tormento, ele disse para Abraão: manda que Lázaro venha para me dar conforto, porque eu estou sentindo um ardor. Eu estou me sentindo aqui alguém que está sendo queimado em fogo. Eu estou ardendo, sendo atormentado nesta chama. Olha o que Abraão vai dizer, próximo versículo. Disse, porém, Abraão: filho, tu lembra de que recebestes os teus bens em tua vida? Quando você estava vivo, você desfrutou de muita coisa. Você lembra disso? Você teve muitos bens em sua vida, mas você se esqueceu do sofrimento dos outros. Sua fé, meu filho, não era sincera. Você é filho físico meu, mas nunca foi um filho espiritual. Nunca houve em teu coração uma fé genuína. Nunca houve, de maneira tal que você demonstrou não ter fé em Deus, não tendo misericórdia de Lázaro. Em tua vida tu recebestes os teus bens. E Lázaro, tu lembras de Lázaro que sofreu? Mas Lázaro me pertencia.
Lázaro me pertencia. Tem crente que às vezes reclama, diz: eu sofro tanto, Deus não se importa comigo, Deus não se importa comigo. Deixa de ser besta, rapaz. Tu tem teu nome escrito no livro da vida, e se tu morrer hoje, tu vai ser consolado no céu. O céu te aguarda, um lugar de bem-aventurança. Lá não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá enfermidade. Tu vai gozar do seio do Pai, do amor do Pai. Sofra nesta vida, se é o desejo de Deus que você sofra. Sofra, mas sofra sentindo o amor de Deus. Lázaro em sua vida recebeu somente males. Enquanto tu tinha um consolo na tua vida física, teu consolo era a tua riqueza, teu luxo, tua ostentação. O consolo do ímpio é o seu carrão, é ir às festas, é a imoralidade, é as drogas. Ele usa drogas, para isso é a felicidade. Vai num carrão, paredão de som, faz bagaceira pela rua, pela cidade, e para isso ele está rodeado de pessoas, rodeado de amigos, e ele fica tanto tempo distraído com a sua vida confortável, até que chega o seu último dia, e ele vai para um ambiente de sofrimento eterno, e de lá ele não pode mais sair. Será que se você amasse seu filho, se você amasse sua filha, seu pai, seus irmãos, você não avisaria um mal que está para acontecer na vida dele? Você avisaria ou não? Meu filho, tem alguém ali na esquina querendo lhe pegar, tirar sua vida. Tem um homem mau que lhe ameaçou. Não vá não, meu filho, não vá não. E tem filho que é rebelde, diz: eu vou, eu não tenho medo de ninguém. Não, aí vai, o cara pá, mata. Mas quem ama, avisa. O Deus a quem nós servimos é um Deus tão amoroso que Ele dá o aviso. Ele diz: o inferno existe, o inferno está logo ali à frente. Se seu último dia chegar de vida, você morrer sem Cristo, sem crer em Cristo, como está na Bíblia, porque todo mundo diz que crê em Cristo, todo mundo. O Testemunha de Jeová diz, o Adventista diz, o Católico diz, o Macumbeiro diz, todos dizem que creem em Cristo, mas estão vivendo a vida errada, estão vivendo uma vida que a Bíblia diz que não é para viver. Então nenhum deles tem Jesus, nenhum deles crê em Cristo como diz as Escrituras. E se você morrer, você vai para o inferno, e não foi por falta de aviso, foi por causa do seu próprio ego, do seu próprio orgulho. Você detestou a Deus, você odiou o Deus verdadeiro e disse: eu vou amar o meu me aceita, o meu me aceita mentindo, o meu me aceita na prostituição, o meu me aceita vivendo uma vida de palavrões, o meu me aceita desse jeito. Eu abracei o Cristo, não da minha mente, mas é o Cristo que me transforma, o Cristo que me liberta, o Cristo que me fez filho de Deus, que escreveu meu nome no livro da vida e me tornou um cidadão do céu. É esse que eu quero, o verdadeiro. Não se iluda com o falso da sua mente. Quer conhecer Jesus? Leia a Bíblia de verdade. É esse daqui, o que está na Bíblia. E ele diz: o inferno existe. E ele disse: você lembra que quando você estava lá com vida, você só recebeu bens em tua vida, só uma vida de luxo. E Lázaro só recebeu males. Ele tinha doença, você não dava nada, as pessoas rejeitavam, desprezavam ele, os cães lambiam suas feridas. E agora este homem, Lázaro, é consolado. Ele é consolado no céu. Oh, glória, aleluia, Pai. Ele é consolado no céu. E tu és atormentado. Você está aí sofrendo no inferno. Próximo versículo. Olha o que ele disse. Abraão disse: além de tudo isso,
está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para o inferno, não poderiam, nem tampouco os do inferno passar para cá. Você não pode entrar no céu. Depois que sua alma estiver no inferno, não tem mais volta. Depois que você morrer em uma vida sem Deus, não tem mais volta. Tem muita gente hoje, o índice de pessoas que estão com depressão, ansiedade, pessoas tentando tirar a sua vida, estão fazendo isso. Elas estão se sentindo tão vazias, sem alegria, e elas acham que se tirarem a sua vida, vão dar fim ao seu sofrimento. Não vai. Você vai eternizar o seu sofrimento. Seu sofrimento agora nunca mais vai acabar. Enquanto nós estamos aqui sofrendo, um dia vai passar a nossa luta e nosso sofrimento, não é verdade? Os dias de enfermidade vêm, depois a gente vai para o médico, trata a enfermidade, acaba, não é? Faz uma cirurgia, acaba. Problemas, questões financeiras, tudo isso com o tempo a gente batalha e o sofrimento acaba. Mas após a morte, teu destino é selado. Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem mais volta. Aqueles que estão no inferno não podem passar de lá para o céu. E quem está no céu nem pode e nem quer passar do céu para o inferno. Isso não vai acontecer. Tá certo? Próximo versículo. Aí o homem rico diz: tá bom, já que Lázaro não pode vir até aqui para me dar um conforto, então eu te rogo, pai Abraão, mande a casa do meu pai, mande Lázaro à casa do meu pai. Lázaro estava morto. Aí disse: mande ele ir para a casa do meu pai. Fazer o quê? Ele disse: eu tenho 5 irmãos. Olha só, eu tenho 5 irmãos. Para que manda Lázaro ir até a casa do meu pai, onde estão meus 5 irmãos, para que Lázaro lhe dê testemunho, pregue para eles, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormentos. Este homem já imaginou que seus irmãos estivessem também, fossem ter o mesmo destino. Manda, meu pai Abraão, manda que Lázaro vá até eles. Olha a resposta de Abraão. Disse-lhe Abraão: não. Eles têm Moisés e os profetas. Aqui há uma figura de linguagem que significa: eles têm a Bíblia, o Pentateuco e os profetas, o Antigo Testamento. Eles têm a lei, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, tem o Antigo Testamento. Que ouçam eles. Eles têm a Bíblia Sagrada, que ouçam. É por essa razão que nós não vemos almas, espíritos. Tem essa conversa aí de que espíritos, né? Tem uma religião chamada espiritismo, em que as pessoas consultam mortos. Segundo eles acham que são mortos. Porque como eles têm essa certeza? Não tem. Eles não têm a certeza. Eles veem alguém se parecendo por uma pessoa e acham que realmente é essa pessoa, quando a Bíblia fala que são demônios. Não são pessoas. Quem morreu está num lugar que não pode mais voltar, ou está no céu gozando de alegria na presença de Deus, ou está no inferno sofrendo tormentos, e eles não podem retornar para cá. Não podem. Espiritismo não consulta espíritos de mortos, consulta demônios. Nem se engane. Aparece uma pessoa lá dizendo que é minha mãe, dizendo que minha mãe que faleceu. Não é. É alguém se fingindo. É um espírito mau. É um demônio se fingindo, dizendo que é sua mãe, seu parente. Mas não é essa pessoa de verdade. Deus proíbe, Ele não permite. E Ele diz o que? Lá na terra eles têm a Bíblia Sagrada, eles têm lá o Antigo Testamento. Até aqui onde Jesus estava falando, só tinha o Antigo Testamento.
ele diz que escutem o que os profetas disseram, o que Moisés, ao escrever o Pentateuco, e os demais profetas disseram. Se eles quiserem, se eles não quiserem vir para cá, para este ambiente de tormento, para o inferno, que eles escutem a palavra de Deus. A pergunta que eu faço para você nesse momento: você deseja ir para o céu ou para o inferno? O que você sabe sobre a palavra de Deus? O que é que você sabe sobre a Bíblia? Você sabe o que dela? Como é que você sabe que você está abraçando Jesus verdadeiro? É através da Bíblia. Como você sabe que você está abraçando Deus verdadeiros? Pela Bíblia. Tem aí um monte de religiões, tem aí um monte de falsas denominações religiosas, todas elas pregam Jesus, mas um Jesus diferente do que está aqui. Jesus disse: olha, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, todo mundo chama Jesus de Senhor, mas Jesus disse: nem todo mundo que me chama de Senhor vai herdar o reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Como é que você sabe qual é a vontade do Pai? Está aqui na Bíblia Sagrada. Se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, se você quer ter direito à vida eterna e não ao inferno, um lugar de sofrimento, um lugar de tormento, onde você nunca vai sair de lá, vai passar a eternidade, não tem mais como se matar, não tem como tirar a vida, porque a alma não morre, vai continuar eternamente em sofrimento. Se você não quiser ir para este lugar, creia em Cristo Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, e Ele tem o poder de te tirar das garras de Satanás, tem o poder de te dar a vida eterna e o direito de entrar na cidade santa. Tem alguém aqui que deseja neste momento ser um crente na pessoa de Cristo Jesus, que deseja servi-lo e entrar no céu? Se você desejar ser um crente de verdade conforme a Bíblia, levante a sua mão e eu vou orar por você. Você já é. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, viu? E se hoje a morte vier ceifar a sua vida, que isso não aconteça, é claro, mas hipoteticamente, se for hoje, você vai entrar no céu. Você vai entrar no céu e vai ser consolado, e vai conhecer o irmão Lázaro, vai conhecer o irmão Lázaro.